Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Júlio Pontes e este é mais um mapa mental do Regimento Interno do Senado Federal sobre o título Senadores. Neste mapa, a gente vai estudar o capítulo chamado Medidas Disciplinares, que vai do seu artigo 22 ao 25 lá do Regimento. Tudo bem? Primeira parte desse capítulo, pessoal, fala sobre a situação de algum senador, durante uma sessão, utilizar expressões descorteses ou insultuosas. Então, algum senador está com a palavra e começa a falar palavrão. Por exemplo, o presidente do Senado ele vai tomar algumas ações. Ele pode tomar até 5 ações e a gente tem que guardá-las na ordem, na sequência. Tudo bem? Então, imagine que um senador está na tribuna e ele começa a falar palavrão. Qual a primeira ação que o presidente vai tomar? Tá aqui. O presidente, lá da cadeira dele, tem um microfone lá para ele, né? Ele vai falar assim, atenção. Só isso. Se resolver o problema, já acabou. Agora vamos imaginar que o senador que está com a palavra continue falando palavrão. O presidente vai tomar o segundo passo. Ele vai chamar nominalmente o senador e vai falar assim, ó, senador fulano, atenção. A mesma lógica. Se resolver o problema, acabou. Se o senador continua a se utilizar de expressões descorteses ou insultuosas, o presidente toma o terceiro passo, qual seja, retira a palavra do orador. Retira a palavra, corta o microfone, pessoal, tá? Então, quem está assistindo pela TV Senado, quem está ouvindo pela Rádio Senado, não vai escutar, não vai mais ver nada, né? Quer dizer, vê por TV, só não vai escutar mais nada porque ele vai estar sem microfone. Mas pode ser que o senador que está lá na tribuna continue falando palavrão ainda. Então o presidente toma o quarto passo, que é determinar a sua saída do recinto. Ele vai determinar que o senador se retire do plenário. Caso o senador se recuse a sair do plenário, o presidente toma o passo 5, que é suspender a sessão até a sua saída. Beleza, pessoal? Então são 5 ações do presidente que você precisa guardar na ordem. Você não pode inverter essa sequência, você não pode pular passo nenhum. Um senador está se utilizando de expressões descorteses ou insultuosas. Atenção, senador fulano, atenção, retira a palavra, determina sua saída do recinto, se não sair, suspende a sessão até a saída. Beleza? Isso foi questão de prova de 2012, tá? Vamos lá. Prosseguindo com medidas disciplinares, o regimento criou uma expressão chamada desacato ao Senado. O que configura desacato ao Senado? 2 situações, 2 casos. Vamos conhecê-los agora. Primeiro deles é a reincidência por parte de um senador na desobediência acima. Naquela desobediência, tá? A ordem do presidente para sair do plenário porque ele está se utilizando de expressões descorteses ou insultuosas, está falando palavrão, por exemplo. Então, se um senador é reincidente em não obedecer à ordem do presidente para sair do plenário, isso é desacato ao Senado. Preste atenção que não é a reincidência em utilizar expressões descorteses ou insultuosas. Não é a reincidência do passo 1 que nós vimos. É a reincidência lá do passo 5, tá? Quando ele não obedece à ordem, a ordem de sair do plenário, o presidente toma o passo 5, então a reincidência nesse último passo é desacato ao Senado. E qual é a outra situação que configura desacato ao Senado? Tá aqui. É a agressão, seja por atos ou palavras, à mesa ou a outro senador. Então, um senador que agride um outro parlamentar ou agride a mesa por atos ou palavras, tá? Então, vias de fato ou então só
por palavras. Isto também é desacato ao Senado. Beleza? Conhecemos as duas situações que configuram desacato ao Senado. Vamos ver o que ocorre, então. Porque o regimento regulamentou um processo aqui em caso de desacato ao Senado. Primeiro passo. O segundo secretário vai fazer um relatório detalhado do ocorrido. Beleza? Esse relatório, pessoal, será apreciado em uma reunião que tem todo mundo importante do Senado. Uma reunião que envolve os membros da mesa e todos os líderes da casa. Dessa reunião da mesa junto com os líderes, a gente tem duas opções. Primeiro, pode ser que todos esses bonitões aí cheguem à conclusão seguinte: não foi nada não, deu nada não, isso é pouca coisa, não dá nada, então eles podem optar pelo arquivamento. Aí acabou. Mas pode ser que desta reunião a coisa fique pior, fique ruim para o senador que cometeu o desacato ao Senado. Porque a outra opção, que corresponde ao andamento do processo e não o seu arquivamento, é pela criação de uma comissão. Essa comissão, pessoal, se criada, tá, ela vai investigar e ela pode propor duas punições. Uma ou outra, né? Obviamente. Uma punição mais branda, qual seja a censura pública, ou a punição mais pesada que um senador pode sofrer, que é a instauração de processo de perda de mandato. Beleza? Seja qual for a punição proposta por essa comissão, o parecer é encaminhado à mesa para que ela dê andamento, tá, ao procedimento escolhido por esta comissão. Beleza? Esse foi o tópico medidas disciplinares. A gente continua nos próximos mapas ainda falando sobre os senadores. Me siga no Instagram, Professor Júlio Pontes, que você fica antenado em diversas dicas do regimento interno do Senado Federal. Até a próxima.